Bom dia, alunos, tudo bom com vocês? Assim, então para a gente dar continuidade nas atividades dessa questão do relevo, dessa questão das placas tectônicas e tudo mais, né? Eu elaborei esse vídeo, essa apresentaçãozinha aqui, para a gente dar uma reforçada nessa matéria, tá? Vamos lá então. Isso aqui vocês já viram, né? Essa questão do da crosta, né? A questão do manto, a questão do núcleo e a questão do núcleo interno, tá bem, gente? Então, a crosta terrestre, ela fica em volta, né, do restante das outras camadas, né? Essa fina camada aqui, ela não é muito grossa, tá? É a mais fina de todas. Depois vem o manto, né? Vem o manto aqui e depois vem o núcleo externo e o núcleo interno, tá bem? Esse aqui, ele é feito de ferro e níquel derretido, né? É o que as teorias mais recentes dizem, tá bom, gente? Então, esse é como se fosse... Sabe quando tá bem frio e a gente tá no inverno? Quando tá bem frio, a gente faz um chocolate quente, vamos dizer assim, né? A gente deixa esfriar um pouquinho o chocolate quente, a gente vai ver que vai se formar uma camada bem fininha por cima do chocolate quente, né? Que aquela lá já esfriou e lá no fundo ela está mais quente, né? Então seria isso mais ou menos. Essa camada bem fina em volta da Terra, né? Ela se resfriou já. E lá, quanto mais a gente for pro núcleo da Terra, mais vai ficar o quê? Vai ficar mais quente, né? Cada vez mais quente ali, tá bom? Então vamos seguir aqui. Então as placas tectônicas são essas aqui, as principais, tá bom, gente? Então a gente vive, né, sobre uma placa tectônica aqui, a sul-americana, tá bom, gente? Então essa placa tectônica aqui, ela é gigantesca, né? Então também ela se encontra aqui com a placa de Nazca, né, que faz aqui uma formação chamada aqui na parte litoral da América do Sul aqui, né, o encontro dessas duas placas de Nazca e da Sul-Americana, ela fez surgir a Cordilheira dos Andes, né? Então elas têm esse movimento de encontro, assim como o movimento de separação, vamos dizer assim, né, da placa sul-americana com a placa africana, que seriam essas duas aqui, né? A placa africana e a placa sul-americana. Então acontece o que com elas aqui? Elas se separam, elas se afastam, certo? Então elas têm esses movimentos aqui, as setinhas indicam os movimentos das placas, né? Então uma região que tem muitos abalos sísmicos, muitos movimentos, essa região aqui do Pacífico, a região aqui no sul da China, né? Japão, Coreias ali, na Indonésia, né? Essa região aqui, sul da Ásia, aqui, sudeste da Ásia e na região da Oceania, aqui tem muitos movimentos tectônicos. Tá bem, gente? Então vamos seguir aqui. Então esse aqui é um mapa, tá? O mapa do mapa mundi, né? Que mostra esses círculos aqui, esses círculos que aparecem ao longo do mapa, são o quê? São movimentos tectônicos que aconteceram ao longo do ano 2014, né, de janeiro de 2014 até abril, mais ou menos, né? Então é um tempo aqui que mostra a quantidade de terremotos e abalos e movimentos que essas placas tectônicas tiveram, né? A gente, olhando o mapa anterior, né, a gente vê que é bem nos encontros das placas que tem essas movimentações. Aqui, como a gente tem um afastamento das placas tectônicas aqui da região da placa sul-americana e da africana, aqui como elas se separam, o que acontece? Elas não têm tantos movimentos tectônicos, tá, gente? Então, isso faz com que a gente não tenha tantos abalos. Mas aqui, como eu já mostrei aqui, ó, aqui quando a gente tem o encontro da placa de Nazca e a sul-americana, a gente vai ter muito mais movimentação tectônica, tá? E aqui também. Aqui é conhecido como Círculo de Fogo, essa região toda aqui, tá? Essa região toda aqui é conhecida como Círculo de Fogo, por causa que tem muitos abalos, muitos movimentos sísmicos aqui nessas regiões do Pacífico, tá? Do Oceano Pacífico. Seguindo, então, esse aqui é o mapa, tá? É uma agência americana que faz monitoramento do Pacífico aqui, tá?
Então, todos esses movimentos, esse choque, esse encontro e separação de placas, né, ele forma relevos, né? Mas aqui no Brasil, como a gente está em cima de uma placa tectônica, a gente tem o nosso relevo aqui, é um relevo mais antigo, porque ele já sofreu um desgaste por parte das chuvas, dos ventos, né? Que é um conteúdo que a gente vai ver mais adiante, tá? Mas só para mostrar para vocês aqui como que o nosso relevo aqui é formado, tá? Então a gente tem planaltos, né? Muitos planaltos aqui ao longo do litoral, né, gente? Esses planaltos aqui ao longo do litoral brasileiro. Tem alguns na região central aqui, né? Alguns aqui na região nordeste, né? E elas influenciam diretamente na forma como os nossos rios também se deslocam, né, ao longo do território. Então, no momento que tu tem essa região aqui mais escura, mais marrom, né, vamos dizer assim, as altitudes são maiores, certo? Quanto mais escuro, mais alto é. E quanto mais verde, né, aqui esverdeado, mais baixo é. Então a gente tem essa questão do rio Amazonas aqui, que ele vai, né, ele acaba indo nessa direção, o rio Amazonas, né? Porque aqui é uma região baixa, uma planície, então o rio vai se deslocar ao longo dessa planície, e assim serve também para os outros demais rios aqui do nosso país. Todos eles sempre indo para Desculpa, deixa eu refazer aqui. Indo para o litoral, tá? Em direção ao oceano. Os rios sempre vão em direção aos oceanos, tá bem, gente? Então aqui é um pouquinho do nosso relevo brasileiro, tá? Formado principalmente por planícies, planaltos e depressões, tá? Então aqui são os 3 tipos de movimentos das placas tectônicas, tá bem? Então o movimento convergente é quando as placas elas se encontram, elas têm esse movimento de encontro. A transformante é este movimento quando elas se resvalam uma na outra, tá? E a divergente é quando elas se afastam, tá? O movimento divergente é quando uma placa cada um vai para um lado. Esse movimento aqui é o que acontece entre a placa sul-americana e a placa africana. Então ela se afasta, ocorrendo esse movimento divergente. Elas vão em direções separadas. Já esse movimento convergente aqui é o que acontece entre a placa sul-americana e a de Nazca, que é ali que formou a Cordilheira dos Andes, tá bom, gente? Quando uma placa vem, a outra acaba descendo para o núcleo de novo. Eu já explico melhor. Tá bem, gente? Então aqui mais um pouquinho dos tipos de movimentos, né, que a gente tem da divisão das placas tectônicas, né? Então aqui um exemplo bem interessante, tá? O material que vem lá do núcleo, tá? Ele sobe, né? Ele acaba subindo, as setinhas aqui, e ele encontra aqui a crosta terrestre, que é rígida, né? Que é dura, que é firme. Só que em alguns lugares ela acaba rompendo a crosta, né? Formando os vulcões ou formando terremotos, e acaba acontecendo esses movimentos, esses abalos sísmicos. No momento que ela não consegue sair, vamos supor, ela acaba voltando para o núcleo de novo, e isso vira um ciclo, né? Um ciclo de formação de rocha. Então ela pode separar as placas, como está mostrando nessas setas aqui, né? A separação das placas, ou pode ter um encontro de placas, né? Que seria nesse caso aqui, que essa placa da esquerda se encontra com a da direita, e elas formam então ou vulcões, ou cordilheiras, ou fossas também aqui. A gente pode, né? São fossas marinhas, são um tipo de relevo marinho, tá bom, gente? Então aqui a gente consegue entender um pouco melhor, né? A gente tem o núcleo aqui no meio, certo? O núcleo interno, né? E esse núcleo interno, então, é muito quente, 4, 5, né, 6 mil graus Celsius. Esse núcleo interno, ele faz, né, ele derrete as rochas, né, ele derrete todo esse material. E esse material, ele acaba, né, se resfriando e subindo, indo em direção à crosta. No momento que ele chega na crosta lá, né, ele acaba descendo, voltando e derretendo de novo. É como se fosse uma chaleira de água quente, né? Então, a água quente debaixo, ela acaba subindo, resfria e volta para o centro. Isso vira um movimento de convecção, que é chamado esse tipo de movimento aqui, né?
é um ciclo infinito, né, que ele acaba ocasionando esses movimentos daí das placas tectônicas. Então aqui de novo, né, só para a gente entender melhor, vem do núcleo, chega próximo da crosta, resfria, fica mais pesado, volta, desce para o núcleo, fica mais leve, sobe de novo, né, para a crosta, fica mais pesado, desce e assim sucessivamente, tá? Então aqui eu vou passar um vídeo para vocês de como que acontece a questão, né, dos terremotos lá no Japão, como que foram projetados os prédios no Japão para conseguirem minimizar os estragos dos terremotos, tá? Só um pouquinho. Então tá aqui um vídeo bem curtinho, tá bem breve, de como que acontece essa questão das construções japonesas aí da região toda lá, né? Para conseguir suportar os fortes tremores, né, que tem na região. Vamos lá. Então aqui é bem nítido essa tecnologia, né? Olha só. Como o prédio da esquerda ele balança muito mais que o da direita, né? Porque ele tem esses ditos amortecedores, essas molas gigantescas, né, na sua base, que não deixam o prédio balançar. Então, na verdade, o que balança é a base, são aqueles amortecedores gigantes, fazendo com que as pessoas possam viver naquela região sem ter grandes danos materiais e nem vidas ceifadas, tá bom, gente? E nesse vídeo aqui a gente consegue enxergar, a gente consegue perceber como acontece esse movimento das placas tectônicas, tá? A questão do magma subindo, né? E do movimento das placas aqui, no caso, seria essa placa gigante aqui seria sul-americana, essa aqui é africana e essa aqui é de Nazca, né? Se encontrando essas duas placas aqui e essa da direita aqui se afastando, tá? Vamos só ver, prestar atenção nas setas, né? Nas setinhas de como que aconteceu isso, né? Aqui no caso é a formação do Atlântico Sul, né? Então a gente percebe bem, a parte azul aqui é o oceano, né? E essa parte em vermelho seria o magma, né, o material que ele subiu, ele forçou, fez essa separação das placas tectônicas e também fez o encontro de outras duas ali formando cordilheiras e aqui no caso, no meio aqui, formou um oceano Atlântico, tá bem? Deixa eu pausar aqui. Então ali com aqueles vídeos a gente consegue entender um pouquinho como que funciona a questão dos terremotos, tá? Então, gente, tem terremoto no Brasil? Terremoto não tem. A gente tem abalos sísmicos aqui, né? Que quando essas placas tectônicas aqui, que elas estão se afastando, essas duas se afastam. Mas tem outras aqui em cima que acabam se encontrando. Então a gente tem um pouco de atividade sísmica aqui no Brasil, sim. Mas nada comparado com o Japão, com o Chile aqui também, né? Chile que fica aqui no encontro das duas placas tectônicas. Então a gente tem alguns movimentos aqui que ocasionam essa movimentação, essa acomodação das placas tectônicas, tá? Então assim, ó, no livro de vocês vão ter aquele mapinha dos movimentos das placas tectônicas. Então vocês vão me falar lá, né? E eu também coloquei aqui na apresentação, aonde eu vou colocar na apresentação aqui para vocês, aonde que ficam essas cordilheiras, tá? Mas na atividade que eu mandei, o arquivo que eu estou mandando para vocês, está a localização dessas cordilheiras, tá? Então vocês têm que fazer o quê? Comparar o mapa com a localização da Cordilheira dos Andes, da Cordilheira do Himalaia e aonde que acontecem os movimentos, esses tremores no nordeste do Brasil, comparar este mapa com o mapa da página 97 ou aqui do próprio vídeo e ver qual que é o tipo de movimento que acontece naquela região que formou aquela cordilheira. Até já falei no vídeo, né? Então vocês vão ver, a Cordilheira dos Andes ela aconteceu através do movimento transformante, divergente ou convergente. A formação da Cordilheira do Himalaia, transformante, divergente ou convergente. E assim também para a região nordeste do Brasil. Onde é que fica a Cordilheira dos Andes, gente? A Cordilheira dos Andes fica nessa região aqui, tá? A questão do Nordeste aqui, vocês vão ter que olhar esses movimentos, né, aqui. E a Cordilheira do Himalaia fica exatamente aqui. Então, só observando aqui e voltando lá nos tipos de movimentos, você já consegue responder essa questão. Tá bem, gente? Então, seria isso. Tem mais um textinho junto nas atividades de vocês para vocês resolverem
fazerem a leitura, continuarem lendo, continuarem estudando, e é isso aí, tá bom? Um abração para vocês, se cuidem e até mais.